Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje, falar sobre o Êxodo, capítulo 8, é continuação do nosso estudo, que aqui diz o seguinte: segunda praga, que é a praga de rãs. Quem ainda não assistiu os outros vídeos anteriores, eu convido você para assistir, para você estar por dentro, né, do que a gente está comentando aqui nesse capítulo 8 do Êxodo, quando fala quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o que aconteceu, o que Deus, né, fez, os milagres que Deus fez no Egito para tirar o povo dele da escravidão. Então vamos agora ler o capítulo 8. Eu vou explicar com detalhes para vocês o que aconteceu e por que aconteceu e por que isso vem interferir no nosso dia a dia de hoje, tá bom? Então vem comigo, pega a sua Bíblia. Estamos falando no Êxodo capítulo 8, que fala sobre a segunda praga, que é a praga de rãs. E o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, permita meu povo ir, para que me sirva. E se não quiseres permitir isto, eis que ferirei toda a tua região com rãs. E o rio produzirá rãs, e elas subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto de dormir, e sobre tua cama, e nas suas casas de teus servos, e nas casas do teu povo, e nos teus fornos e em teus pastos. Agora que imagina você, isso aconteceu na época onde Faraó não permitiu, né, que o povo saísse do Egito. E Deus enviou realmente essas pragas, como ele prometeu aqui. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com tua vara sobre os rios, sobre as correntes e sobre os lagos, e faze subir as rãs sobre toda a terra do Egito. Todo lugar lá no Egito, no país do Egito, tudo estava manifestado de praga de rãs. Aonde ia tinha rãs. A pessoa, você deitar numa cama, e ali naquela cama tá lotado de rãs. Você vai pegar um prato, naquele prato tem rãs. Vai pegar um talher, um copo, dentro do copo tem rãs. Vai pegar tudo que você fosse fazer, uma roupa, ali tava rãs, que a gente fala de sapo. Imagina você. Eu tenho horror a sapo, sinceramente, eu tenho horror, eu não gosto de tocar. Agora imagina você vai deitar na sua cama tranquilamente, lá tá o quê? Tá o sapinho. Vai pegar um copo, dentro do copo tá o quê? Tá o sapinho. Vai beber uma água, olha assim a água, lá dentro da água tá cheio de sapinho. É terrível. E Deus falou para Faraó que isso ia acontecer se ele não deixasse o povo sair do Egito. E o coração de Faraó foi tão grande, tão duro, que ele não deixou o povo sair. E olha só, vamos continuar lendo. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram a terra do Egito. Então os encantadores fizeram a mesma coisa com seus encantos. Eles fizeram sair as rãs sobre a terra do Egito. Aí você me pergunta, mas por quê? Deus, ele deu poder para Faraó, para Arão, né? Para Arão, trazer as pragas para o Egito. E ali também tinha o povo, os encantadores, que também tiraram uma praga. Aí você me fala, não tem uma contradição aí? Deus faz e o diabo vai e tira.
Aí o que a gente toma de lição? Que tanto Deus quanto os demônios, eles têm poder. Então, não devemos assim achar que o diabo, ele não tem poder. Ele é um fraco, ele é um derrotado. Deus quis mostrar para nós que o diabo também tem poder. E ele tem poder de destruir também. Por isso que existe muitas feitiçarias, que eles falam que é feitiçaria do bem, né? Mesa branca, que só faz coisa boa, e a mesa ruim, né? A preta lá, que faz só as coisas ruins. Às vezes você vai numa macumbeira, vamos dizer assim, e pede para tirar o marido de uma outra que você está querendo. Vão fazer um feitiço para tirar o marido da outra, aí o marido da outra vem para você e a outra fica sem um marido. Mas isso tudo é tudo em nome de quem? Do demônio. Ali é tudo o demônio que está fazendo. O demônio tira de um e dá pro outro. É aquele assim, quem paga mais, né? Então aqui o que Deus está mostrando para nós aqui, que nós temos que entender, tanto Deus quanto o diabo também tem poder. Ele tem poder. Lembra que quando o diabo pegou Deus, Jesus, e levou ele num monte bem alto e falou para ele que tudo o que ele quisesse, se ele prostrado adorasse ele daria tudo para Jesus? Você lembra dessa história, né, que fala na Bíblia? Pois é, o diabo também ele tem esse poder. Então Deus quis mostrar para o povo dele, que o diabo também tem esse poder. Olha como que Deus ensina o ser humano. Ele ensina passo a passo como você deve agir aqui na Terra. Agora vai depender de você. A quem você vai adorar? A Deus ou o diabo? Vamos continuar aqui. E os encantadores fizeram a mesma coisa com seus encantos. Eles fizeram sair as rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que ele faça sair as rãs de mim, de meu povo, então eu libertarei o povo para que ele ofereça sacrifício ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: ordena-me em que tempo devo rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para que as rãs desapareçam de ti, de tuas casas, e que fiquem somente no rio. E este disse: amanhã. E ele disse: seja conforme tu disseste, para que saibais que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Os encantadores, eles tiraram. Só que Faraó, ele sabia que Deus é maior do que os demônios. Ele conhecia, ele tinha esse conhecimento. Tanto que ele rogou para Moisés: ó Moisés, fala com o seu Deus para tirar essas rãs daqui. Aí você fala: ué, mas os encantadores não já tinham tirado? Sim, só que ele ficou com medo de Deus voltar com as rãs. E os encantadores não dão conta de tirar. Porque ele sabia que aquele tem poder para colocar, ele também tem poder para tirar. E ele sabia que quem era maior ali. Aí foi: e as rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus servos, do teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham trazido sobre Faraó.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos. E elas se ajuntaram em grande multidões, e a terra cheirou mal. Mas quando o faraó viu que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó desobedeceu. O que Faraó fez? Ele pediu para Moisés orar a Deus para sair as rãs. E um pedido de um faraó era uma lei, era uma ordem. E Moisés falou para ele: ok, vai ser como você está pedindo. Aí o que aconteceu? Faraó endureceu o coração dele. Aí você pergunta para mim: mas se Deus tinha poder para trazer essas rãs para o Egito em grande quantidade, por que Deus não movia o coração de Faraó? Deus estava agindo no coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair. Ele queria provar para aquela nação, ele queria provar para aquele povo que com Deus não se brinca. Por isso que ele endureceu o coração de Faraó. Porque o que estava acontecendo? Faraó estava brincando com Deus. Mas isso tudo já era por Deus. Era um exemplo. Que isso se tornaria um exemplo para toda a humanidade da Terra. Para que obedecesse a voz de Deus. Então Faraó, você observa que Faraó, a gente está na segunda praga ainda, que nós temos muitas pragas pela frente, foi com o coração endurecido. Uma hora ele falava: tá bom, eu vou deixar o povo sair. Aí quando acabava aquela praga, quando ele pedia para Moisés orar para acabar com aquela praga, o que acontecia? Ele ficava de novo com o coração endurecido. Muitas das vezes quantas vezes que você pediu a Deus uma casa, um carro, um emprego, uma cura? Quantas vezes você fez promessa para Deus que se você recebesse isso, aquilo, você faria isso, aquilo? E você tem cumprido o que você prometeu? Como que está hoje a tua vida espiritual para com Deus? O que Deus está mostrando aqui nessa leitura aqui pra gente é que com Deus não se brinca. Faraó, ele estava brincando, ele estava endurecendo o coração. A mesma hora que ele falava que sim, ele falava que não. E o que a Bíblia fala? Que sim, nossa palavra tem que ser sim, 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 sim. Não, não, não. Não podemos falar hoje sim, amanhã não, hoje sim. Mesmo que você venha a ter prejuízo. Mesmo que você venha a ter prejuízo. Isso está na Bíblia. A nossa palavra tem que ser verdadeira. E Deus está ensinando nesse capítulo 8, nessa passagem, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus está mostrando para o povo do Egito: olha como que faz. Olha como que Faraó está fazendo comigo. Ele está agindo de duas caras. Mas isso era para mostrar para o povo. Por isso que Deus permitiu que Faraó fizesse isso. Vamos continuar. Então o Senhor disse, aqui fala: e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, no pátio e nos campos. E elas se juntaram em grande multidão, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que havia descansos, endureceu o coração e não ouviu, como o Senhor tinha dito. A terceira praga, que era a praga dos piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e
o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens, nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolho, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos aos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Eu não falei para você logo atrás que Deus estava mostrando para Faraó quem é Deus? Deus permitiu que os magos fizeram o quê? Tirassem as rãs. Mas quando veio a praga do piolho, os magos, eles não puderam tirar os piolhos. Os próprios magos, tá? Os próprios magos, que são os encantadores, que são os videntes, né? Eles não conseguiram. Eles mesmos disseram: isso é dedo de Deus. Não vamos mexer com isso. Não se brinca com isso. Ele sabia quem era maior. Mas o coração de Faraó continuou obstinado. Ele não escutou o que os magos disseram para ele. Ele não escutou. Ele achou que era um invento. Ele não acreditou. Mas por que ele não acreditou? Porque era Deus que estava usando Faraó para mostrar para a humanidade que Deus é Deus. Que não existe nenhum maior que Deus. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu obstinado e não os escutou, como o Senhor dissera. Aí veio a quarta praga, a praga das moscas. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e coloca-te diante de Faraó. Quando ele sair às águas, e diz-lhe: o Senhor diz assim: deixa meu povo ir para que eu me sirva. Porque se não me deixares meu povo ir, eis que enviarei enxame de mosca sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tua casa, e as casas dos egípcios se encherão deste enxame, bem como a terra em que eles estiverem. E naquele dia distinguirei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que os enxame de mosca não haja nelas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E farei separação entre meu povo e teu povo. Amanhã acontecerá este sinal. E o Senhor fez assim. Grandes enxames de mosca apareceram na casa de Faraó e nas casas dos seus servos. E em toda a parte do Egito, a terra foi assolada por enxame de moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide e oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Mas Moisés disse: não é oportuno que se faça assim, porque é abominação aos egípcios e que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Nós iremos a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu vos deixarei ir e farei sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. E Moisés disse: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor para que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó e seus servos e seu povo. Mas Faraó não engane mais, não deixando ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó e seus servos, e de seu povo, e não ficou uma sequer. Mas Faraó endureceu seu coração ainda desta vez e não deixou o povo ir. Tá vendo? Como que Deus, ele age em nossas vidas? Deus é muito bondoso. Às vezes você pede algo para Deus, Deus vai te dar. Você está orando, naquele momento, você mostra sinceridade diante de Deus, você mostra arrependimento diante de Deus, e Deus vai e age na sua vida. Porque Deus não é falso. Deus não é Deus que abandona os dele. Mas aí quando você recebe a bênção, você pega e aparta de Deus. Isso que aconteceu com o Faraó. Isso que acontece hoje em dia com muitas pessoas. É triste, mas é a realidade. Quantas pessoas que pedem oração no momento de fraqueza, no momento de sofrimento, ora, Deus chora, e quando Deus dá para ela afasta de Deus. É por isso que Deus fez isso com o coração de Faraó, para mostrar para nós como somos fracos, como não somos nada, como somos pó, somos vermes. Foi por isso. O que ele está nos dizendo aqui nesse capítulo 8 de Êxodo, você acha que é apenas uma leitura, uma passagem bíblica? Que isso aqui para você não tem significado? Que isso aconteceu com o povo, hoje não acontece com você? Isso está acontecendo com você, isso está acontecendo dentro da sua casa. E o que você tem feito? Você tem endurecido o seu coração como Faraó? Aqui você fala de Faraó, mas Faraó era ruim demais. Por que Deus não acabou com Faraó? Você é Faraó. O que você está fazendo? Você vive pedindo oração nos grupos de orações, na igreja. Mas o que você tem feito por seu Deus quando você recebe, você abandona Deus de novo? É isso que está acontecendo com você? Não é tempo de você ficar brincando. Não é tempo de você orar a Deus, pedir perdão. Porque Deus é tremendo. Ele está dando essa passagem aqui, não é uma passagem qualquer, é uma passagem de ensinamento espiritual para nós, para mim e para você. Nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele nos dá e ficar fiel a Ele. Eu peço que você faça uma reflexão da sua vida. A partir de hoje, mude. Seja seu sim, 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 não, não, não. Chega mais perto de Deus. Faça um concerto com Deus. Mostra para Ele que você andou como Faraó. Pede perdão. Faça um concerto com Ele na sua vida, que as coisas vão ficar bem para você. Seja fiel ao seu Deus, seja honesto, seja obediente, que Deus vai te honrar, que Deus vai te usar. Deus, Ele quer apenas obediência, Ele quer obediência, Ele quer sinceridade. Você não gosta de sinceridade? Você não gosta que as pessoas sejam sinceras com você? Ou você gosta da falsidade? Eu acho que você não gosta de falsidade. É duro ter um amigo falso.
Hoje está com uma cara com você, amanhã está com outra. Mas é assim que você está agindo com Deus. Você está sendo falso com Deus. É assim que você quer continuar? A ter uma amizade, a ter um estreitamento com Deus? É dessa forma que você está querendo ter esse estreitamento, ser abençoado por Deus? Não é por aí que você vai ser. Você tem que ter um arrependimento. Que esta leitura de hoje fique gravada na sua mente. Que essa passagem da terra do Egito, do povo da escravidão, tirou o povo da escravidão. Deus quer tirar você também da escravidão. Agora só depende de você. Aceitá-lo, obedecê-lo, fazer a vontade dele, servir o seu Deus. Eu deixo essa passagem aqui, que Deus te abençoe. Eu te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilha essa mensagem para que outras pessoas também não venham a sofrer tanto na vida. Talvez é por isso que muita gente sofre tanto, por causa de que? Desobediência. Hoje ele fala uma coisa com Deus, amanhã ele não é mais aquela mesma pessoa. Então sejamos sinceros, sejamos obedientes. É assim que nós devemos ser aqui na terra. Nós devemos ser luz e não trevas. Nós precisamos brilhar aqui na terra. Que Deus te abençoe e que ilumine o seu espírito para que você possa cada dia mais caminhar ao lado de Deus. Eu agradeço por você ter ouvido esse vídeo até aqui e peço, compartilhe, dá um like, joinha, que ajuda a crescer o canal, que esse canal tem que crescer. Você ajuda tantos canais que às vezes não tem um conteúdo tão bom como esse. É Deus falando com você, é Deus te ensinando como você deve andar na presença dele. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Por isso que a Bíblia fala que ele é misericordioso, ele é bondoso. Olha só o que ele está falando com você hoje. Irmão, fique na fé, que Deus continue te abençoando. Vamos ser honestos com esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Até o próximo vídeo. Não perca o próximo capítulo.